Olá, gente. Boa noite. Com a graça de Deus, estamos começando o terceiro módulo das nossas aulas remotas. Este módulo faz parte do bloco da terceira VA e que vocês deverão acompanhar e que será matéria de prova. Então, nós vamos começar a discutir neste bloco com vocês o que é representação, o que é representatividade, pois é um assunto que está ligado ao tema nosso que trabalhamos de maneira subjetiva sobre democracia nas nossas aulas, tanto presencialmente, tanto na forma presencial, quanto na forma remota, no bloco 2 principalmente. Então, trabalhamos com esses quesitos e agora nós vamos tratar do que é representação, representatividade e democracia, participação política, sufrágio, os sistemas eleitorais, o sufrágio, o voto, os partidos políticos dentro desse terceiro bloco. Tá? Dentro desse terceiro bloco aqui, tudo vai ser matéria, então, de prova. É imprescindível que vocês assistam os vídeos, as vídeos aulas nossas, né? Que vocês participem das nossas lives, tá? E também que vocês acompanhem no material que vocês têm em mãos, tirado as xerox, dos quais vocês têm e quando tiraram uma xerox nas nossas aulas presenciais, ok? Então, esse slide também já está disponibilizado lá no Liceu para você, no portal AVA, estará aqui já no portal AVA para vocês, e é importante então assistirem e fiquem atentos para os exercícios que nós iremos passar para vocês, que servirão de subsídios para a prova de terceira VA, são exercícios de fixação, né? Bom, vamos começar a falar a respeito, vamos fazer uma contextualização hoje, aqui, agora, nesta aula, sobre a democracia e suas principais formas, pois nós iremos falar dela também nas 3 próximas aulas a respeito da participação democrática, pois é muito importante para nós, né? É imprescindível dentro da discussão de ciência política. Bom, democracia nós estudamos desde o primeiro dia de aula. É um regime de governo em que o poder de tomar importantes decisões políticas está com os cidadãos, direta ou indiretamente, usada por meios dos seus representantes eleitos, né? Democracia foi um regime de governo pensado lá no século terceiro, quarto antes de Cristo pelos gregos, né? Eles iam para as praças públicas e ali eles discutiam os temas pertinentes à realização do bem comum dentro da polis e depois de discussões eles deliberavam, eles escolhiam, eles votavam e ali definiam os destinos da cidade. Isso foi trabalhado exaustivamente por nós nas primeiras aulas de ciência política lá na faculdade, né? Bom, democracia é um regime de governo que pode existir em vários sistemas. No sistema presidencialista, como é o caso nosso aqui no Brasil, no sistema parlamentarista, no sistema monárquico constitucional, até mesmo numa monarquia, tá bom? Ele é possível de se existir e, logicamente, em qualquer regime republicano. No monárquico constitucional, é porque, como também discutimos quando tratamos com vocês em monarquias, ou no estudo de monarquia, o rei, ele reina, mas ele tem que obedecer aquilo que está proposto e escrito nas constituições, né? Mas ele também não vai governar sozinho, porque tem outros representantes ali que auxiliam ele no governo, tá? Bom, democracia, como já falamos, nasceu na Grécia Antiga sobre uma forma de democracia direta. Logicamente que esse era um ideal pensado, mas diante da evolução das sociedades modernas, a democracia direta ela se torna muito mais difícil, pois a sociedade hoje ela
ela tem um contingente populacional muito grande. Algumas democracias, alguns países são continentais, isso significa que tem uma quantidade muito grande na sua extensão territorial, e então precisa-se, foram criados outros mecanismos e outros meios de realizar a democracia. Então criou-se um outro modelo, a democracia representativa, que vai sendo constituído entre o século XIII até chegar ao século XIX. Na democracia representativa, nós elegemos representantes para criar as nossas leis, para nos representar diante do Estado, e elegemos esses representantes também, lógico, para governar por nós. Bom, democracia classicamente estudado também por nós. Democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo, né? É um princípio permanente que está expresso na nossa Constituição, mas nós temos que colocar em mente que este princípio ele não é rígido, ele não é restrito, pelo contrário, ele é muito relativo, pois ele está em construção. Relativo no sentido de que nós não na ideia de relativizar este princípio, mas acima de tudo porque ele está sendo construído. E também cada sociedade ele adapta aquilo que ele pensa ser ideal sobre democracia de acordo com o contexto vivido, seu contexto vivido de cada país, de cada sociedade, contexto social, histórico e político. E aí cada sociedade vai criando a sua forma democrática. E isso então é uma realização, isso aí deve ser uma realização convencional do homem, que é um princípio que deve ser levado sempre em consideração, ok? Bom, aí nós já falamos, nós temos aí alguns critérios nós temos algumas formas específicas, né, de democracia. Aqui nós temos duas formas de democracia, que é a participativa e a representativa. A democracia representativa é a forma de organização política da sociedade, onde é eleito um determinado número de representantes para gerir os interesses de toda a sociedade. Foi o que nós já falamos com vocês. Nós escolhemos representantes, esses representantes têm a obrigação de legislar, de criar leis para serem obedecidas pelo Poder Executivo. Também nós escolhemos alguns representantes, algumas pessoas para ser os nossos representantes também na área executiva, como o presidente da República, governadores e prefeitos, para que eles possam administrar o país e os estados e as cidades. E também escolhemos senadores, por exemplo, para ser representante do povo diante do Estado. Na prática, os senadores é um representante, na verdade, do Estado em relação à sociedade, mas eles também são escolhidos pelo povo. E nós temos aí a democracia participativa ou democracia direta, que é um modelo de organização política no qual o povo, além de ser o titular legítimo do poder supremo, pode e deve exercê-lo diretamente, tá? Lembrando, daqui a pouco a gente vai falar, que a ideia de democracia participativa ou democracia direta, ela tem muito a ver, ela tem muito mais a ver do que simplesmente você votar e escolher votar diretamente sobre um assunto ou escolher um candidato especificamente. Vai muito mais além do que esta ideia. Ela passa pela a ideia de representação e representatividade e participação política, tá? Sobre representatividade e representação nós vamos discutir com vocês já, e sobre a participação política nós já vamos debater na próxima aula com vocês. Aí tem algumas formas desta participação, né? Essa participação direta nós vamos estar discutindo com vocês daqui a pouco.
Participação indireta, ela é feita por meio de eleições, onde nós deliberamos e escolhemos os nossos candidatos. É, é, há também uma forma de negociação entre pares para definir algum desejo específico ou algum objetivo básico para a realização da justiça, da política na sociedade, e também a indicação de profissionais e consultores nos setores usuários específicos dentro da da administração da política, né? Bom, esse dado é um pouco ele esse dado aqui nos mostra um índice compilado pela revista The Economist para examinar o estado da democracia em mais ou menos 167 países, e mostra aí a tentativa de qualificá-lo por meio de 5 categorias. A democracia qualificada de acordo com o processo eleitoral e o pluralismo político partidário, as liberdades civis, o funcionamento do governo, a participação política e a cultura política, né? O Brasil encontra-se no 45º lugar com 7,12 no ranking de participação política. Tá? Aí nós temos aí países com democracias plena. O Brasil tem as suas democracias, mas é considerado uma democracia imperfeita, né? Nós temos aí um processo eleitoral muito bom, reconhecido internacionalmente. Nós temos um exagero de pluralismo político, né? Mas isso também é um ponto positivo, pois nós temos muitos partidos políticos no Brasil. As liberdades civis, elas também são muito amplas, garantindo o direito, por exemplo, a analfabetos, por exemplo, a terem direito a voto, se assim quiserem exercerem. E, bom, a questão do funcionamento do governo muitas vezes deixa a desejar, principalmente por causa da corrupção aqui a corrupção que existe nas diversas esferas do poder do governo brasileiro, no governo brasileiro, no Estado brasileiro, né? A participação política ainda é muitíssimo restrita no Brasil. As mulheres participam pouco, tem uma participação ativa, principalmente nos partidos políticos, ainda baixa. Vários grupos minoritários, como negros, estrangeiros, um índice também muito baixíssimo, além da nossa própria cultura política de desprezo desta participação política, de achar que política não tem importância, ainda é muito aquém a realidade. Bom, e isso faz com que o Brasil poderia estar ocupando, que o Brasil esteja ocupando esta posição, mas na verdade ele poderia estar ocupando uma posição muito melhor, principalmente devido a essa participação política e a cultura política. Daí nós trabalharmos com vocês isso nas 2 próximas aulas. Veja bem, aqui tem alguns exemplos, né? Talvez seja a hora de dizermos: estão abolidos todos os partidos e vamos trabalhar para saber o que colocamos no lugar, né? É um questionamento de Cristóvão Buarque, fazendo uma autocrítica partidária a respeito da atuação dos partidos políticos. Aí outra crítica também do filósofo e escritor Hélio Schwartz. Confesso que eu não sei ler o nome, né? Se democracia direta fosse bom, assembleias de condomínio seriam um sucesso. Não são, e este é um dos motivos que inventamos a democracia representativa. Leve-me ao líder,
e muitas vezes nós não temos esse líder, e aí, vejam bem, o líder está aqui, né? Esse sujeitinho aí do filme V de Vingança. Ah, bom, as bases legais de nossa democracia é a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, pois garante que o povo brasileiro é o verdadeiro soberano e procura criar raízes democráticas na nossa organização política, social e econômica e fundiária, além da garantia do fortalecimento da cidadania. Isso aqui vocês vão estudar principalmente a partir do semestre com o outro professor, o professor João Vitor, quando ele discutirá com vocês Direito Constitucional 1, e ele vai trabalhar esses princípios da estrutura do Estado brasileiro que está ali na nossa Constituição, principalmente no artigo 1º, do artigo 1º ao artigo 4º, tá? E aí, só para fazer essa citação com vocês, no artigo 1º ressalta-se o princípio da soberania popular, onde todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente. Também fala da participação popular na gestão pública, através do Sistema Único de Saúde, Seguridade Social, da assistência social, das políticas referentes à criança e adolescente, artigo 204. Bom, artigo 204, né? Bom, o que é representação? O que é representação? É o exercício do poder político por um grupo ou população, não diretamente, mas através dos seus representantes, por si designados, como mandato para atuar em seu nome e por sua autoridade. E o que é representatividade? Representatividade é a capacidade de um ente político em refletir e atuar de acordo com as visões e interesses do grupo ou da população que ele representa, ok? Bom, vamos ampliar e vamos discutir um pouquinho essa questão deste conceito, do que é representatividade. Quando falamos de representatividade, alguns exemplos e bandeiras podem nos vir à cabeça, como o combate, por exemplo, ao racismo, né, que estamos vivendo, inclusive agora mesmo essa discussão aí que está fazendo parte no mundo todo a partir dos movimentos do que está acontecendo lá nesses movimentos contra o racismo lá nos Estados Unidos, devido à morte daquele negro pelo policial George Friedman. E então vem sempre essas bandeiras na nossa cabeça, né? Combate ao racismo, reivindicações indígenas, debates feminicidas, luta pelos direitos, né? Bom, enfim, mas o que todos esses grupos e essas lutas têm em comum? É a primeira pergunta que nós fazemos para entender um pouquinho sobre representatividade. Bem, todos estes são considerados minorias sociais, ou seja, não são minorias em quantidade, mas em representação. Isto significa, na prática, que tais pessoas não estão representadas no espaço público, como na política, na televisão, em novelas, filmes, no jornalismo, nos cargos de maior poder e prestígio social. Portanto, a seguir vamos juntos continuar falando sobre esse assunto e vamos debater e vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da representatividade e a relação com o sistema democrático que a legitima. Então, nós precisamos entender que, além de ser, que a representatividade, a representação e representatividade, além de ser um direito, busca também busca e deve ser vista como uma luta por reconhecimento e reparações de discriminações históricas, tá? Bom, gente, o exercício que vai ser proposto para vocês aqui é imprescindível, e novamente eu falo com vocês, que vocês assistam ele, que vocês ouçam essa audioaula com o objetivo de responder às perguntas que está lá em envio de tarefas, ok? Bom, a definição de representatividade
Vamos entender um pouquinho esse conceito, né? Essa definição de representatividade consta que está no dicionário, por exemplo, de política de Norberto Bobbio, diz que representatividade é a expressão dos interesses de um grupo, não interessa qual, seja ele de um partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante. De forma que aquele que fala em nome do coletivo ou faz comprometido com as demandas e necessidades dos representados. Portanto, falar de representatividade revela o sentido político e ideológico por trás do termo. Ok? Então, a representatividade tem como fator de construção de subjetividades e identidade dos grupos de indivíduos que integram este grupo. E aí surge uma outra pergunta. O que isso significa? Significa que a representatividade não é apenas uma organização de grupos buscando que seus interesses sejam representados e garantidos, mas, sobretudo, parte da formação do que um indivíduo, da formação do que é o indivíduo que compõe este grupo. Isto mostra, por exemplo, que quando uma mulher alcança o cargo mais alto do governo de um país, por exemplo, a presidência da República, ela se permite criar a subjetividade na identidade feminina de que outras mulheres também podem chegar lá. Da mesma forma, quando os programas televisivos alocam as atrizes negras como personagens com funções que servem às pessoas brancas, como empregadas domésticas, também se cria a partir de como são representados as subjetividades da população negra, de que o seu lugar é aquele com pouco prestígio social e está a serviço do grupo. Então, vai surgir outra pergunta. O que é que vem a ser representatividade? O que é que a gente vai entendendo sobre representatividade? Pois bem, o valor político do termo é muito importante para entendermos a democracia. Segundo Robert Dahl, um importante filósofo e teórico da política dos Estados Unidos, a democracia ideal, ele nos diz que a democracia ideal tem como característica fundamental a responsividade, isto é, o comprometimento do governo às preferências dos cidadãos. E como se dá essa relação entre governo e as preferências? Isso acontece de forma que todos os cidadãos tenham a oportunidade de formular suas preferências e expressá-las aos demais cidadãos e ao governo por meio de ação individual ou coletiva, e que os seus interesses não sejam discriminados. Para isso, é necessário que o pluralismo tenha uma centralidade, então, pluralismo político partidário, tem uma centralidade na sociedade. Ainda sobre este ponto de vista formal e político da representatividade, a nossa Constituição Federal estabelece lá no título 1º dos princípios fundamentais, no artigo 1º, o Estado Democrático de Direito, que tem como um dos seus fundamentos o pluralismo político. Lá está escrito assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Já ressaltamos isso há pouco, né? Mas isso quer dizer o seguinte, que a representação política se faz por meio de eleição de representantes e também através de referendos, plebiscitos, iniciativa popular ou audiências públicas. E sobre isso nós já falamos, né? Sobre referendos, plebiscitos, iniciativa popular, quando estávamos trabalhando nas nossas aulas, trabalhando com vocês nas nossas aulas presenciais. Bom, no entanto, apesar do conceito de representatividade ter uma origem na política e na democracia, o termo é reivindicado na sociedade civil como quando esta se organiza em movimentos identitários, né? Então nós temos muitos movimentos civis aí que reivindicam uma representatividade. Movimento Brasil Livre é um dos movimentos que reivindicam
representatividade sobre um determinado posicionamento. E aí nós temos vários outros, né? Bom, é difícil muitas vezes entender esses movimentos em busca de representatividade, se vieram antes ou depois da própria formalidade da política de representação. Para o cientista político brasileiro Luiz Felipe Miguel, as reivindicações coletivas por representatividade têm assumido centralidade como resultado do desencanto com a democracia liberal, isto é, as garantias estabelecidas em leis e na própria Constituição acabam por não serem suficientes para garantir que todos os cidadãos e todos os grupos identitários estejam representados, possuam espaço na sociedade e sejam tratados como iguais. É isso que ele nos afirma, em um dos seus escritos. Pois bem, desta forma, a igualdade entre as diferenças sociais, identitárias e econômicas resultam em mais desigualdade, pois os diferentes não são vistos com suas diferenças, mas tratados como iguais, o que, por fim, perpetua a desigualdade. E nós trabalhamos muito isso quando nós discutimos com vocês, e discute-se lá em filosofia do direito, na filosofia 2, ou filosofia do direito, que as pessoas têm que ser tratadas não de maneira igual, mas dentro das suas diferenças e da sua proporcionalidade. Então, principalmente as pessoas que são excluídas, que são minorias, ela tem que ter um tratamento diferenciado para que ela possa alcançar a isonomia formal proposta no artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, né? E aí vem outra pergunta. E por que a representatividade é importante? Pois bem, em 2019, o Fórum Estadual das Mulheres Negras do Rio de Janeiro realizou pelo 5º ano consecutivo a Marcha das Mulheres das Mulheres Negras, né? E ali ali foi muito importante porque as mulheres buscavam a sua própria autonomia e buscavam melhores condições de representatividade. Esse fórum, então, voltou a ser faz parte de uma agenda constante do movimento das mulheres negras que existem no Brasil. Este fórum está expandindo, então isso daí demonstra uma importância dessa representatividade, manter sempre o foco, uma agenda de reivindicações e de representatividade. Esta é simplesmente uma das inúmeras razões, né, para justificar a importância que a representatividade possui nas relações sociais. Mas, além dessas, né, está o reconhecimento e a manutenção entre a igualdade e a diferença entre os direitos individuais e as identidades de grupos, né? Este reconhecimento gera uma tensão que possibilita muitas vezes trilhar por caminhos mais democráticos e plurais, em que a diversidade é normatizada. Mas aí vem outra questão. Por que consiste essa tensão? Porque o princípio de igualdade refere-se a indivíduos e não a grupos, de forma que todos são iguais. No entanto, características específicas como gênero, etnia, idade, sexualidade criam categorias de pessoas em que estas não são consideradas como as demais. Assim, em outras palavras, os grupos identitários são os frutos das condições e tratamentos desiguais aos quais estão submetidos devido às suas diferenças enquanto grupo. Por exemplo, as mulheres são consideradas como desiguais perante os homens e excluídas em muito da política. Na verdade, o que estamos dizendo é que, enquanto algumas pessoas identificam que a possibilidade ou que a igualdade não depende dos indivíduos serem julgados como membros de um grupo,
mas sim a partir de sua individualidade, subjetividade, outras pessoas entendem que para que os indivíduos sejam tratados como iguais, é necessário que os grupos aos quais eles identifiquem sejam valorizados. Afinal, esses indivíduos são discriminados justamente por pertencerem a esses grupos. Desta forma, busca-se a representatividade tanto quanto como indivíduos, tanto como grupos identitários. Ou seja, o primeiro, indivíduos, já é estabelecido nos termos da lei e da Constituição, em que se garante nos termos jurídicos, políticos e civis a representação de suas preferências e vontade. No segundo, que está relacionado com a questão da Constituição, é a luta pelo reconhecimento diante do seu estatuto de nacionalidade, religião, raça, origem, geração, gênero, sexualidade, o que mais? Que implica em questionar as hierarquias sociais, econômicas, políticas, culturais, históricas, às quais vários desses grupos estão submetidos devido aos seus status e características identitárias. Mas, então, vai surgindo outra questão: como garantir que esta representatividade exista? A forma mais eficaz de garantir que a representatividade exista é através da proteção institucional dos princípios do Estado Democrático do Direito. Isso significa que as instituições governamentais, assim como as privadas, necessitam resguardar os seus princípios estabelecidos pela Constituição, como, por exemplo, o princípio da igualdade entre todos os cidadãos, que é desejo da sociedade e também dever dela tratar como os iguais. Bem, mas nem sempre o Estado Democrático de Direito faz valer a representatividade de minorias ou de grupos que tradicionalmente não ocupam cargos de poder, prestígio e representação política social. Neste sentido, muitas vezes os representantes que aprovam leis e ocupam cargos de maior poder não representam a todos, sendo assim não inclusivo quanto a seus interesses de minorias. E para reverter essa situação é preciso medidas capazes de corrigir essas desigualdades estruturais que procuram uma falta de representatividade entre todos os cidadãos, de todos os cidadãos, vamos dizer assim. Bom, e como reparar esta falta de representatividade, né? Vai muito mais além do campo político e voltado também para o espaço social. Por quê? Porque é preciso ter em mente que os indivíduos que compõem os diversos grupos identitários e classes econômicas estão distantes das classes dominantes, muito distantes, e não estão presentes nos espaços sociais, né? Como, por exemplo, nas instituições de ensino superior públicas, protagonizando, por exemplo, um conteúdo artístico e mediático em cargos de grande prestígio ou de alta hierarquia. Outro exemplo disto também seria a baixa proporção de mulheres em cargos executivos e representativos nas assembleias legislativas, como céus em empresas, ou ainda a histórica ausência da população negra no ensino superior público, né? Revertido apenas em 2019, após anos de políticas no sistema de cotas. Então, é necessário buscar formas de reparar o déficit de representatividade, como ações afirmativas, por exemplo, que está definido também no artigo 5º da Constituição e que é de responsabilidade do Estado, que vocês vão estudar lá em Direitos Humanos, tá bom? Essas ações afirmativas nada mais são do que políticas que visam eliminar a própria desigualdade, a discriminação, a marginalização, que historicamente acumuladas e originadas em questão de gênero, etnia, religiosidade e raça. Em outras palavras, essas medidas, né, buscam garantir a igualdade de oportunidade,
o tratamento, o direito aos indivíduos que estão organizados em grupos identitários, ou seja, que compartilham características que foi central para a sua discriminação. A criação das cotas, né, por exemplo, como foi citado, como nós citamos aí agora há pouco, veio para garantir a participação de mulheres na política, de negros e de pessoas de baixa renda nas universidades públicas. São outros exemplos de políticas com objetivos de corrigir as desigualdades sociais e históricas. Também de fortalecer os princípios do Estado Democrático de Direito e de legitimar a representatividade política e de tomar a igualdade de fato. Bom, ainda que se possa ser dito que tudo é político, existem outras formas de se manifestar essa representatividade além de quadros políticos. Nesse sentido, a própria organização social, em partidos políticos, sindicatos de classes, sindicatos setoriais, movimentos sociais como estudantil, feminista, movimentos negros e etc., constituem uma forma de expressar essa representação. Essas organizações criam coletividades alinhadas e arranjadas de acordo com as características compartilhadas em comum entre os seus integrantes. Né? Bom, e por fim, que nós vamos debater com vocês, tem também a contribuição de todos nós. A representatividade nas artes, nas mídias, no nosso dia a dia, tem centralidade na formação de projeto e projeção de identidades subjetivas, de forma que aquele exemplo que demos aí há pouco sobre a mulher negra sendo representada como empregada doméstica na mídia, pode ser revestido quando as manifestações artísticas se valem da pluralidade de representações, ou quando cada um de nós participamos das ações políticas diárias. Hannah Arendt falava que também vamos estudar com vocês que poderemos estudar com vocês lá em filosofia, tá? Do direito. Ela escreveu sobre as origens do totalitarismo, sobre a condição humana, e ela nos fala sobre a ação política de cada um de nós, organizada, buscando a liberdade para a realização da política do poder libertário e identitário das representações políticas. Pois bem, gente, é importante então que vocês ouçam esta audioaula aqui proposto e que vocês façam o exercício proposto, né? Então eu quero que vocês façam um exercício que seria uma dissertação falando sobre a representatividade no Brasil e a importância dessa representatividade no nosso meio, como um modelo ou como maneira de superação das desigualdades em todos os aspectos existentes na nossa sociedade. Ok? E aí vocês entrem em envio de tarefa, me façam uma dissertação de pelo menos 20 linhas e envie lá para nós. Ok? Essa atividade valerá 10 pontos. Joia? Muito obrigado e até então na aula de semana que vem.